Olá, consciências empreendedoras do capital humano, está no ar Proseando com Marcos Terra, o seu programa que valoriza os seres humanos, todos nós, né? Olha, hoje é uma entrevista imperdível com Rodrigo Félix. Quem é Rodrigo Félix? Dirigente do Santuário Templários da Luz. Vai falar sobre ayahuasca. Isso mesmo, ayahuasca. Benefícios e risco. Gratidão aos cidadãos voluntários que apoiam o nosso programa, as empresas que trabalham com a responsabilidade social e empresarial. Graças a esses dois grupos, nós mantemos nosso programa no ar. Pedimos, se inscreva no canal, dá um like. Com certeza outras pessoas terão acesso a esse programa de utilidade pública. E vamos que vamos! Oh, yeah! Vamos que vamos! Ayahuasca, benefícios e risco. Por que para muitas pessoas leigas que não têm conhecimento, ayahuasca é obra do capeta e assim por diante, né? Então hoje nós vamos tirar muitos mitos, falar de coisas realmente assim que procedem sobre o vinho das almas. E nada melhor do que ter um dirigente, né, que trabalha há anos já com o vinho das almas, como é conhecido ayahuasca, o Rodrigo Félix. Olá, Rodrigo, gratidão pela presença sua aqui. Olá, Marcos, muito obrigado pela presença, pelo convite, quer dizer, no programa Proseando com Marcos Terra. É uma felicidade imensa nós dos Templários da Luz podermos estar aqui hoje, né, apresentando eu como um dirigente e contar um pouquinho da minha história. Sim. Ayahuasca, o que foi essa mudança de vida para mim. Tão jovem assim, tão cheio de juventude, já tá de gente de ayahuasca. E aproveitando, a Dona Coruja tá mandando um abraço aí para os nossos irmãos e irmãs do Santuário Templários da Luz. E vamos que vamos. Enfim, como é que o Rodrigo chegou na ayahuasca? Ou já nasceu numa família de ayahuasqueiro? Não, nem sabia o que era ayahuasca. A história da ayahuasca na minha vida foi uma história de resgate. Uma história que Templários da Luz tem 8 anos de existência de grupo, e de todos esses anos, na comemoração do nosso aniversário, sempre conta a historinha do pouquinho quem foi Rodrigo Félix. A história para mim foi um resgate. A ayahuasca, ela foi um divisor de águas. Divisor de águas, aonde veio num caminho na minha vida, onde eu estava entre, como diz Carl Jung, luz e sombra, né? E nem sonhava o que seria ayahuasca. Eu sou uma pessoa que eu venho de uma ex-dependência química, né? Tive muitos problemas com relação a drogas e coisas que hoje a juventude, né, estão perdidas nas drogas, no problema social, né? É onde nós temos que tratar não a questão depois do que aconteceu, de situação de vício, mas sim antes, né? Educação social com os pais, educação em casa e principalmente onde vem a questão da ayahuasca. Então a ayahuasca veio na minha vida no momento onde eu estava. Eu, pai de uma filha de 8, 7 anos na época. Qual o nome da sua filha? Thaísa. Thaísa, um abraço, Thaís. Thaísa, ela na época tinha uns 7, 8 anos. Eu, com 26 para 27 anos, fazia o curso de administração na faculdade aqui de Brasília. Sim. E sempre nessas indas e vindas de baladas. Baladas e mais baladas. Me deparei no meu último semestre do curso e com a matéria, imagine qual a matéria, ética. Ética. Vai eu desesperado nesse professor de ética, pedir um socorro, uma ajuda para poder passar nessa matéria, né? Porque eu tinha faltado... E pegar o canudo, né? Pegar o canudo, que faltava pegar esse canudo. Falei pro professor, né, na época, e falei, professor, tô precisando porque eu tô faltando por causa do meu trabalho. Mentira, gente. O trabalho era as baladas. As baladas, né? Aí esse professor falou, Rodrigo, eu vou te passar umas provas, vou te passar um trabalho, mas eu quero que você conheça um grupo. Falei, grupo? Ele, grupo de autoconhecimento. História doida é essa? Não, nós tomamos um chá ayahuasca. Falei, rapaz, pra eu que topava tudo naquela época, o que é um chá? Eu vou lá tomar esse chá, né? Não pesquisei, na verdade mesmo é essa, Marcos. Na época não pesquisei, não fiz nada. Falei na época com meus amigos que estavam comigo e falei assim, é um chá que diz que vê a vida inteira.
Isso à noite. A dona Coruja tá interessada por esse chá, viu? Daqui a pouco ela quer pegar os contatos. Como é que ela chega lá no Santuário Templários da Luz? Ficou curiosa. Lindo, lindo espaço, gente. Um local maravilhoso. Mas enfim, para chegar nessa história foi muita história. Quando percebi que esse convite veio bem perto de um dia que tem um show de chiclete com banana. Vai. Na época o professor, a gente passou todas as instruções, tudo sobre como que tinha que ir, né? Coisas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona essa questão do nosso encontro de ayahuasca. E chega eu no dia e na hora marcada, mas com abadá do chiclete com banana. Nossa! Imagine hoje, a pessoa fosse para qualquer igreja, um culto, a pessoa chegar de abadá e de bermuda, assim, totalmente sem noção. Quando foi ver, começou, né, as pessoas estranharam a minha presença, né, e tudo. Na época, assim, não tinha nem como condição de ter dado uma roupa, algo do tipo. Começou todo aquele... Alguns chamam de ritual, outros chamam de sessão, né? Sim. Não importa. As variantes, né? As variantes, né? Eu acho que não importa a nomenclatura que você vai dar, que você vai utilizar, importa o resultado, né? E aconteceu todo aquele ritual, aconteceram coisas, gente, muitas coisas, né? Assim, a principal foi que quando eu senti aquela sensação que o chá dá, que é chamado de borracheira ou força, né? Tem um nome para isso, é borracheira ou força, tá? E eu tive todo um acesso, uma sensação, Marcos, de que algo benéfico para minha vida. Foi uma sensação que... Uma limpeza. Um renascer. Um renascer. E veio para mim, na minha consciência, não existe prova. A maior prova é você estar aqui hoje. Sim. No momento eu olhei para o professor que estava lá, né, conduzindo toda aquela reunião com a gente, e foi aquele estralo que todo aquele convite tinha sido para algo maior do que simplesmente um convite para passar numa prova, algo do tipo. Gente, e ali começou todo um processo. É interessante, assim, a dona Coruja conversou contigo, né, trocaram umas ideias e tudo, e falou que no dia que você foi para esse trabalho, né, do professor a convite e tudo, de lá ia pra balada, tinha até cocaína no carro, né, para usar cocaína, o pó, e o carro não funcionou mais, carro novinho. Simplesmente aconteceu o quê? Saiu desse encontro, o carro fundiu o motor na porta. E o carro novo, né, dona Coruja? Carro novo, era um carro lavageiro. Né, com droga dentro do carro e tudo, porque sempre essas baladas, né, de sábado à noite, e por aí vai. Hoje os jovens começam até na semana também, né? Certo. A gente quer sempre estar carregada com muita adrenalina, né, de todos esses entorpecentes que deturpam a realidade, diferente do que os benefícios que a ayahuasca traz. E foi o renascimento. Foi o renascimento. Um choque de realidade. Perdi o emprego, e eu falei, foi esse chá. Esse chá acabou com a minha vida. Acabou. Eu descobri Morreu o tempo, Rodrigo Velho. Renasceu novo. Morre ritualística. E nasce o Rodrigo Novo. E precisa desse processo, Marcos. Certo. É como diz o próprio Ramatiz, né? A ordem sobre o caos. Precisou de todo o caos. Caos para trazer a ordem. A ordem nessa não reconstrução. Aquela vida não sabia mais. Sim. Não tinha mais. E eu comecei a fazer parte dessa egrégora na época. Só aproveitando, eu já vi uns comentários que a ayahuasca é como se fosse esse copo, essa caneca cai no chão, quebra e tem que reconstruir tudo de novo, recomeçar tudo de novo. Do zero. Do zero. É um reset. Exatamente. Né? A ayahuasca é uma oportunidade de renascimento mesmo. Certo. E daqui a pouco a gente vai falar nas perguntas por que existe tanto preconceito com a ayahuasca, né? Enfim, acho que falta de conhecimento, medo, superstição. É aquele ditado, né, Marcos? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Verdade. Joga tanta pedra na ayahuasca porque algo tem de diferente. Certo. E algo libertador e simples. E água, cipó e folha. Né? Não tem estudo de tantos anos, não tem a indústria farmacêutica em cima que tantas medicações que dopam as pessoas não resolvem nada, né? Simplesmente somente uma medicação que dopa e não se resolve. Então, água, cipó e folha fazer tudo isso, como que é isso? Então, meu irmão, bora recomeçar. É verdade. Dona Coruja, pode liberar para nós algumas imagens do espaço lá do santuário Templários da Luz? Pra gente dar uma olhadinha aqui. Olha a corujinha chegando lá, ó, voando. Olha como é bonito que, olha, a construção é grande, o salão é grande, né? Que jardim maravilhoso é esse, Rodrigo? Só tinha mato na época, mas... Era virgem o terreno? Virgem. E aqui é uma imagem, uma escultura? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, o padroeiro.
da bondade e da caridade. Que espaço bonito, parabéns, olha só. Ali acontece o quê? Um monte de banquinhos? Sim, ali são troncos onde as pessoas, quando chegar, né, se sentir em casa, se sentir... A gente tem uma vertente, Marcos, que recepção, as pessoas se sentir acolhida. Sim. Ayahuasca é acolhimento. Então, quando chega... É a terapia do afeto, né? Sim. Não tem como. Sim. Né? O mundo hoje está doente por falta de afeto. Sim. Né? Então, Sim. quando muitos chegam, eles às vezes nem precisam nem tomar o chá. Já sente um choque da energia. Falar, que coisa boa estar nesse ambiente, que ambiente harmônico, que coisa legal. E esse é o maior intuito do grupo, né? E veio dentro desse instituto onde eu participava na época o chamado. Tem pessoas que dizem que o chá, a energia, faz o convite para a pessoa assumir uma direção de uma casa, ou como outras doutrinas chamam, semestre ou algo do tipo, né? Assumir uma missão. E então veio o chamado. Fui chamado. Senti pela intuição o chamado. Fugi desse chamado, mas o chamado... Igual o diabo corre da cruz. Sim, não teve como mesmo fugir, porque fazia parte do meu processo. Eu acho que a parte eu até conversei com esse dirigente na época, por que uma pessoa dependente químico está agora com essa questão de uma missão com a ayahuasca? E eu escutei dele algo que foi muito importante. A palavra convence, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Muito bem. Entendeu? Rodrigo, mas houve quedas, ou muitas quedas, ou foi assim, tomou ayahuasca, nunca mais voltou a fazer uso de drogas? Ou teve algumas quedas? Marcos, houve quedas sim. E quedas... É um processo natural de adaptação, né, para um novo mundo, um novo modelo. Quedas bem perigosas, vamos dizer assim. Sim. Porque tomar ayahuasca, como você disse, é esse choque com a realidade, né? Então... Você falou uma coisa, Dona Coruja lembra tudo. Você comentou com a Dona Coruja nos bastidores e tudo, que teve uma vez nesse processo de quedas e tudo, que você acordou de madrugada num pesadelo horrível. Sim, pesadelo. Pesadelo vendo o teu professor saindo da casa que você mora, a casa de frente que você mora, que é de um traficante, todo de branco e sangrando. Sangrando os narizes. E no outro dia... Isso foi o primeiro aviso. O segundo aviso já foi para outra balada. Pois é. Eu utilizei e aí eu tive um derrame pelas narinas. E a psicomédica que socorreu falou, olha, por pouco você não perdeu a vida. Agora, interessante assim, pegando o gancho do que aconteceu, o fato, do que é espiritualidade, dos avisos. Sim. Quer dizer, assim, projetou o teu professor saindo da casa de um traficante, todo de branco, e o sangue derramando. Sim. Né? Alertando, não vá para Caldas Novas. Sim. E você foi para Caldas Novas. Pra balada. Pô, e aí na balada, mais uma vez, veio essa recaída, né? Então, eu sempre digo às pessoas hoje que frequentam o grupo, cuidado, tomar ayahuasca é um caminho sem volta. Você tem um choque com a realidade. Não tem como você deletar a sua consciência. A pessoa tem consciência, sim. Você perguntou, Marcos, sobre se após a pessoa tomar ayahuasca, igual foi o meu processo, se esse choque já é tão rápido. A ayahuasca ela tem uma coisa muito legal. Ela não interfere no seu livre-arbítrio. Ela te dá o choque, ela te mostra e fala, você escolhe o caminho. Certo. Né? Então, o caminho foi dado, foi mostrado e eu tive que abraçar. Teve recaídas, teve os desafios e estamos aí para contar a história hoje. Foi algo muito renovador. Coisa boa. Nós vamos pedir agora o comercial social do programa, porque virão as perguntas. Fiquem conosco, porque as perguntas vão dar resposta para os benefícios e os riscos da ayahuasca, o vinho das almas. Dona Coruja, libera o comercial. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita no mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participarem de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar. Dona Coruja, quais são os prêmios? Produtos personalizados do programa. Caneca, garrafa de água, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, um livro surpresa, R$300 e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-96650909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa.
Participe! E vamos que vamos! Vamos falar agora dos benefícios e riscos, né? Você conta um pouco da sua história, uma história muito bonita, né? Que nos motiva, mas vamos agora aos nossos internautas que estão curiosos para saber mais sobre ayahuasca, o vinho das almas. Bom, a primeira pergunta nós temos aqui, uma pessoa epilética pode fazer uso da ayahuasca? Arthur Costa de Brasília. Obrigado, Arthur. Vamos lá. Cada instituto, hoje a ayahuasca, ela tem institutos, tem pessoas que usam como terapias, enfim. Mas pelo CONAD, ela é autorizada em meios religiosos, né? Então, vou falar do meu instituto porque é algo mais específico. Sim. É dentro dos meus estudos, da minha vivência, Marcos, E que é da outra experiência, da outra egrégora, você teve a formação. Pessoas, não se é permitido dentro do meu instituto pessoa com epilepsia, né? Porque eu não tenho essa orientação, é algo que possa ter um risco, principalmente pelas medicações que o epilético já toma, que são medicações constantes e tarja preta, anticonvulsivas, né? Não pode parar as medicações, e com a ayahuasca não é recomendado. Eu lembrei de uma reportagem que eu dei uma lida que em Goiânia ocorreu um caso de um jovem que morreu dentro do trabalho da ayahuasca. O dirigente, toda a comunidade sabia que ele era epilético, inclusive comungava ayahuasca junto com a família. Eu li a matéria, fiquei impressionado. E o rapaz morreu no ritual. No ritual. Fez várias sessões, mas teve uma sessão específica que não voltou mais. Então é muito sério essa questão, né? Muito sério. Eu acho que é correr um risco muito grande, né? O nome do instituto, uma vida também. E assim, eu acho que assim, existem N ferramentas. De repente uma ferramenta X não dá pra mim, mas outra ferramenta é possível. Sim. Então tem coisa que tem que ter muito cuidado, né? Vamos lá, pessoas que tomam remédio tarja preta podem fazer uso da ayahuasca? Amália Santos, também de Brasília. Gratidão, Amália. Amália, sim, mas com algumas ressalvas. Primeiro, dentro do instituto a gente tem uma ficha anamnese onde poder saber de avaliação, né? Por que a pessoa toma aquele tarja preta. Isso tem acompanhamento psiquiátrico? Sim. Primeira coisa, a pessoa que tem esquizofrenia. Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa tem esquizofrenia, é louco? Não. Tem muitas pessoas que têm esquizofrenia, trabalham e vivem normalmente, mas é esquizofrênico, né? E toma as medicações, não pode ficar sem aquela medicação. Às vezes algumas medicações são intravenosas, que é uma medicação pro mês todo. Então não tem como paralisar para você tomar ayahuasca. Então, dependendo do que a pessoa tomar de tarja preta, a gente conversa, ela tem que passar por um preparo uma semana antes. Desmamando né? a medicação. A questão de alimentação. Como também é importante ter o psiquiatra acompanhar o processo, né? Vai comungar ayahuasca, perguntar se pode, né? Sim. Porque eu acho que são dois lados importantes. O papel da egrégora, do dirigente, né? E o trabalho do profissional de saúde que acompanha o paciente, né? E dentro disso, Marcos, aproveitar que às vezes as pessoas, não sei se está dentro do meio das perguntas, mas eu creio que não. As pessoas, elas perguntam também, acelera o coração, pessoa que tem ponto de safena, eu tenho pressão alta. Gente, pode fumar o chá? Pode. Já foram pessoas, senhores de 80 anos, com ponto de safena, problema de coração, tomou a ayahuasca super tranquilo. Não tem risco algum, né? Certo. Muito bem. Como podemos nos prevenir de frequentar a casa onde os dirigentes não sabem lidar com o transe profundo provocado pelo chá? Danilo Souza, também de Brasília. Danilo, a questão de prevenção é você primeiro saber onde você está indo, né? Não... É complicado e não é. Eu mesmo, quando eu cheguei nesse instituto a primeira vez, eu fui todo orientado, mas eu não segui as orientações, né? Mas mesmo assim, é importante você ter reciprocidade desse instituto, conhecer, saber como esse instituto lida com o trânsito das pessoas. E, Rodrigo, mas eu vou nesse local, eu nunca conheci. É meio uma caixinha de surpresa. Na minha visão, sim, Marcos. Agora, tem uma coisa interessante, no geral, do dirigente, mestres, padrinhos, madrinhas, mestres, assim por diante. Você fez psicologia analítica e se fala muito do inconsciente, do transe. Então, assim, eu percebo que precisa, se você quer ser um dirigente, não sei qual foi a egrégora, né, precisa ter entendimento do que é um transe, porque um transe é um transe. É um mergulho profundo, né? E como lidar com uma pessoa que está num transe profundo?
numa casa, que não é o seu caso, né, do seu trabalho, mas numa casa onde falta um conhecimento, fica só no aspecto religioso e não leva em consideração a importância de entender o psiquismo humano. Eu tenho a percepção do seguinte, Marcos, eu venho dessa egrégora, que é onde foi a mãe, né, dos Templários da Luz, que para você poder ter o processo de iluminação, você precisa ir no fundo da sua sombra. Sim. Carl Jung. Sim. E muitos institutos trabalham muito beija-flor, vamos dizer assim. É o que você trabalha bem leve, beija-flor? Tranquilo. Beija-flor é uma forma que a gente fala leve. É um chá de uma frequência bem tranquila, né? Onde você não leva as pessoas a esse transe profundo. O benéfico é uma intenção de identificação, mas eu creio que no caso, Marcos, para as pessoas que precisam se libertar de como foi o meu caso, precisa de levar a essa questão do inconsciente. Então, é um instituto, no caso, dos Templários da Luz, onde eu tenho várias experiências com as pessoas que entram em transe profundo e a gente tem experiências... Mas é que eu te falo, quando tem o domínio, quando tem a técnica, facilita. O problema é quando você vai num local onde o dirigente não tem conhecimento como lidar com o transe. Aí é complicado. É complicado nesse sentido, né? Aí as pessoas às vezes assustam com a ayahuasca e colocam que todas as egrégoras são daquela forma. E assim, já me disseram que quando a ayahuasca começa a fazer efeito, dependendo da frequência do chá, tudo pode acontecer quando se leva para o transe profundo. Na experiência, já me contaram de um casal que começou a discutir, um falando os podres do outro, daquela posição. Então, tudo pode acontecer. E aí? No nosso instituto, nós temos esse cuidado, casais separados. Um no leste, outro no sul. No sul, dá certo. Não pode. Vamos lá. Na sua opinião, quando que a ayahuasca deixa de ser um benefício coletivo espiritual e passa a ser um perigo oferecido por pessoas mal intencionadas? Cláudio William, de Brasília. Valeu, Cláudio. Cláudio, a minha opinião na sua pergunta é o comércio da ayahuasca. A ayahuasca hoje em dia, Marcos, ela vem sendo comercializada. Eu fiz uma visita em 2017, né, onde vem a origem da ayahuasca, que é no Peru, né, os povos incas lá. E me assustei com o que eu vi. Turistas comprando rituais de ayahuasca de até R$1.000. R$1.000. Isso. E me assustei com isso porque virou um comércio. Aí sim a ayahuasca perde o benefício, porque... O que era sagrado, vira profano. Profano, né? E não é esse caminho. A ayahuasca, como eu disse no início, é água, cipó e folha, é feita de um cipó, e é feita de uma folha, uma árvore que parece árvore de café, onde a mistura dela com água tem o efeito do chá. Seria uma garrafada, só como comparação? Seria uma garrafada. Uma garrafada, para ficar fácil pro leigo, que não conhece a ayahuasca ainda. Seria uma garrafada. Inclusive, pegando teu gancho, se diz que tem muitos comentários de algumas egrégoras mal intencionadas em cima dessa pergunta aqui, que utilizam uma substância da Índia que, quando misturado com a ayahuasca ou outro tipo de substância além da ayahuasca, que não é permitido por lei e tudo, cria uma codependência. Como é que você sabe que cria uma codependência? Quando você vê os frequentadores idolatrando o dirigente, endeusando. Opa, tem alguma coisa nesse chá que eu tô tomando, que tô ficando no processo de fanatismo. Sim. Né? Que, como disse por aí, né? Tem egrégor, você falar de um dirigente X é briga. Briga. Tem que ter alguma coisa errada. Sim. Né? Porque aí eu acho que é libertação, não é codependência, né? Sim. É muito importante. Vamos lá. Porque muitas lideranças têm o ego inflado e autoritários. É o Ícaro, de Brasília. Ícaro, gratidão. Ícaro Queiroz. Eu acho que tem todas as religiões, não é só a ayahuasca não, né? Essa coisa do ego inflado. Não... Porque mexe. Se você é um dirigente, seja qual for o segmento, que você torna-se referência, você é o bambambam, é muito difícil não mexer com o ego das pessoas. Como é que fica isso? Marcos, mexe... E tem tantas pessoas autoritárias. Mexe e tem que ter um caminho de um cuidado bem delicado. Porque as pessoas entram nesse processo de fanatismo, vejo que é um processo de fanatismo, e é bem dentro do que você comentou na pergunta passada. O processo de endeusar um ser. Hoje em dia, os seres humanos, eles precisam de algo, né, para poder ter como referência. Então, eu ter um líder, ele não é o seu caminho, ele te ajuda ao caminho. Não, como diz, tem um ditado que diz, você não precisa nem nas minhas costas, nem na minha frente. Vamos dar as mãos juntos. Então, o líder também ele vai junto. Então, essa questão de você endeusar um líder, ou como diz na própria doutrina, um mestre,
ou como diz nos Templários da Luz, um dirigente, eu mesmo dentro dos Templários, eu me coloco como um irmão. Se precisar ir no meio do ritual para lavar um banheiro, eu vou lavar o banheiro. Sim. A gente, é algo bem simples, então tem que ter muito cuidado com isso. Perfeito. Porque a maioria dos ayahuasqueiros ficam presos só nas mirações. Mirações, para quem não sabe, né, abre o terceiro olho, aquela coisa toda, e não querem trabalhar a reforma íntima. Leonardo Vieira, também só da Brasília aqui hoje, né? Só Brasília. E aí, como é que fica esse problema das pessoas que só buscam as mirações e esquecem o trabalho de autoconhecimento? É o que eu disse na pergunta que eu falei em relação do beija-flor. As pessoas querem ver beija-flor, querem ver florzinhas, querem ver cachoeiras, as boas experiências, mas aí quando vem aquela... que eu disse que tem a questão da borracheira ou força, que é o que a ayahuasca traz da energia, que leva a gente lá para aquilo que a gente joga para debaixo do tapete. Aí, não, isso eu não tenho, não é meu, não quero trabalhar com isso. Então, a gente tem que trabalhar profundo, né? E aonde vem as limpezas, onde vem as curas e libertações. Dentro da visão da psicologia psicossomática, quando você não trabalha essas sombras que estão debaixo do tapete, a ayahuasca é uma ferramenta que nos auxilia a trabalhar isso. Vira doença no futuro. Então é melhor fazer agora, você está buscando a ayahuasca para trabalhar esses processos internos, do que virar uma doença. Vamos lá. Como reconhecer uma casa de ayahuasca que tem a preocupação de melhoria dos frequentadores, se não tem estudos e muitos não passam de entretenimento social? Bárbara Viana. Gratidão, Bárbara, também de Brasília. E aí, Rodrigo? Bárbara, essa pergunta é uma pergunta legal que no tempo atual eu vejo percebendo muito isso em conversa com o meu grupo, com os visitantes, com as pessoas que frequentam a casa. Tem aquele ayahuasqueiro que todo final de semana é como se fosse, ele troca a balada por um ayahuasca. Todo final de semana... Já criou uma codependência, uma compulsão. Ele está no trabalho de ayahuasca. Ou então bebendo Coca-Cola, tomando ayahuasca como se bebe Coca-Cola todo final de semana. Isso, aí vou para casa X, casa Y, assim, todo final de semana ele tem que bater o ponto na ayahuasca. Rodrigo tá errado? Tá trazendo evolução? Tá trazendo melhorias para a vida dele? Ou somente é uma codependência de entretenimento com as pessoas? Eu tenho que estar naquele meio. E talvez, Rodrigo, pensando aqui em conjunto, essa busca para cada final de semana estar numa casa diferente é mais para o iniciante, né? Porque ele fica no deslumbre, né? Vem aquele primeiro momento, né? Depois ele entende que o processo não é isso, né? Sim, sim. Até porque se tomar ayahuasca todo final de semana, dependendo da graduação, pode trazer problema, que é o risco. Como o risco também da tarja preta, né? Das doenças mentais. Dentro do nosso grupo a gente comunga ayahuasca uma vez ao mês. E o trabalho é tão intenso que a gente precisa de no mínimo um mês para a gente poder digerir toda aquela trabalho. Processar. Porque muitos pontos de luz ayahuasqueiros não sabem trabalhar com os frequentadores ateus e ateias e querem impor a religiosidade da casa espiritual. Tiago Pereira. Obrigado, Tiago. Tiago, dos outros institutos, talvez eu não vou saber falar muito, mas eu vou falar um pouquinho dos templários. Aonde eu prefiro mais receber pessoas são os ateus. É mais fácil trabalhar com os ateus? Muito. O religioso traz muitas crenças limitantes, todo respeito, né? Sim, todo respeito todas as crenças. Nós somos os Templários da Luz, é tempo universalista. Nós somos universalista. Né? Perfeito. Fala do amor, do respeito ao próximo, é o que é importante, é muito bem-vindo à nossa casa. Maravilha. Aí, quando chega um ateu, não acredita em Deus, não acredita em nada. Irmão, você acredita em quê? Acredito que eu tô vivo, tô comendo, tô falando, tá ótimo. Aí comunga ayahuasca e ele mesmo se descobre. Certo. Maravilhoso. E aí tem uma pergunta, eu lembrei, você falando aqui agora, eu lembrei de um grande amigo chamado Gabriel, né, da Coruja Produções. Ele tem muito interesse em conhecer a ayahuasca. O problema é o medo. E aí, como é que te lida com isso? Como é que te ajuda o Gabriel? O medo, ele tem dois caminhos na nossa vida. O medo é muito importante porque ele avisa o perigo. Sim. Mas ele também nos limita a evoluir. Então, tem um limite, né? Uma barreira, né? É uma barreira. Então, a gente tem que estar sempre aberto às novas cobertas, né? E o que eu disse, a palavra convence o exemplo arrasta. Começa a ver o exemplo das pessoas que... Da egrégora, da força, beleza. Rodrigo, a pergunta é, qual a diferença entre mirações e alucinações? Porque as pessoas confundem. Tão comentados nas comunidades de ayahuasca. Edna Rodrigues, de Brasília. Tem diferença de miração para alucinação? Tem, eu acho, Marcos, acho não, certeza, desde do nome que é dado até mesmo para ayahuasca, que dizem que a ayahuasca cientificamente é alucinógena. Esse nome, dentro da ciência, né, do homem, que vem esse nome alucinógeno, mas o nome correto é enteógeno, é aquilo que traz para dentro da gente.
Então, dependendo de outras coisas que as pessoas tomam hoje em dia, né, chá de N coisas, várias substâncias, né, ver monstro, querem morrer, querem se matar, dentro da ayahuasca não existe essas histórias. A gente vê aquilo dentro da gente que não agrega valores. A gente vê os nossos monstros internos. Certo. Então, dentro da ayahuasca, você toma... E vem em forma de símbolos, né? Vem em forma de símbolos. Sim. Aquela antropóloga Bia Laberge, que tem vários livros sobre ayahuasca, tem mestrado, doutorado e tudo, eu assisti um vídeo dela que me chamou muita atenção. Ela falou, olha, essa questão de alucinógeno e enteógeno, né? O alucinógeno é um elefante, até engraçado, um elefante cor-de-rosa voando em cima do Congresso Nacional, né? E era assim, aquilo é fantasia, aquilo não existe. E o enteógeno, como você colocou muito bem, é o mergulho, o autoconhecimento para dentro de si mesmo. Que vai mostrar algumas imagens que faz parte do mundo subjetivo, mas é a realidade da pessoa. Fantasias, recalque, medos, monstros, isso faz parte. É subjetivo, mas faz parte do psiquismo humano. Né? Bom, vamos lá, já quase terminando, que pena, muito boa essa entrevista. Muitos grupos de ayahuasca em Brasília não passam de 2 anos. Por que isso acontece? Seria mera empolgação das lideranças? Bruno Tadeu de Brasília, obrigado. Por que a maioria dos grupos de Brasília, em termos de estatística, não passam de 2 anos? Uma pergunta interessante, e dentro da ayahuasca, a gente vem da doutrina, né, onde é muito forte esse nome chamado Santo Daime. O chá, cientificamente, é chamado ayahuasca. O Santo Daime é onde veio a primeira religião, que é chamado Mestre Irineu. Mestre Irineu, dentro da ayahuasca, é um símbolo de firmeza. Então, se ter um grupo de ayahuasca é firmeza, é liderança e ter uma diretriz do que você está trabalhando. Não é brincar de... Ou empolgação. Não é empolgação. Ou ego inflado. De repente, eu senti o chamado do chá. Não é o chamado nenhum de chá. Sim. E a coisa da responsabilidade. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Perfeito. Gente, onde posso encontrar estudos científicos sobre a eficácia da ayahuasca para a saúde? Eliane Lima. Gratidão, Eliane, também de Brasília. Eliane, hoje temos um universo na internet grande de muito material, de estudos científicos, até mesmo na própria Netflix, documentários fantásticos, né? Para a gente possa estar pesquisando sobre a ayahuasca. Assim, não tive essa pergunta antes para poder dar uma pesquisada, mas o próprio documentário é um documentário muito bom, tem na Netflix falando sobre a ayahuasca. É só benefícios, são coisas muito bom os benefícios da ayahuasca e tem sim materiais muito bons dentro da internet. Eu assisti uma palestra na UNB de um doutor em química falando sobre a pesquisa na ayahuasca, onde ele encontrou elementos no chá que quebra todo o processo de racionalidade, ou seja, não é placebo. Segundo ele, como o ayahuasca vai ter um efeito. Sim. É um placebo. Não tem placebo psicológico, porque tem umas moléculas que quebram esse processo racional nosso extremista para te levar para o mundo subjetivo. Né, que aí é a viagem, né, que é a força, a borracheira, assim por diante. Rodrigo, última pergunta. Existe um jargão popular. A ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Poderia explicar melhor? Nayane Moreira. Gratidão, Nayane Moreira de Brasília. Nayane, essa pergunta é muito legal, porque quando a gente comunga ayahuasca, principalmente a primeira vez, e a gente vai, nos primeiros momentos, a gente quer levar um caminhão. Um ônibus, levar... Família inteira? Família inteira, vamos para ayahuasca. É bom demais. E a gente entender esse processo, hoje eu tenho 10 anos que eu comungo ayahuasca e 8 como dirigente. Nesse período eu entendi que tem pessoas que lá atrás, quando eu iniciei, não, criticaram isso e aquilo, jogaram pedra e tudo, e vieram conhecer agora, depois de 8 anos, depois de 10 anos. Sim. Então, e tem pessoas que não vão comungar ayahuasca. A ayahuasca, irmãos, é um caminho, como... As igrejas estão aí, os templos, as religiões, enfim. E cada um tem esse caminho, né? O Templários da Luz também é um caminho. A pessoa pode chegar, pode gostar do nosso instituto, como não pode gostar, também gostar do Instituto Y. O que eu digo sempre é: conheça, se não gostou, respeite. Sim, né? Respeito é fundamental. E vida que segue, e vamos buscar o caminho da evolução. Pois é, a dona Coruja tá aqui, me piando, né? Falando que o Gabriel tá muito curioso. Ele quer saber aonde ficam os santuários templários da luz. Já perdeu o medo. Só ouvindo você na entrevista aqui, já perdeu o medo. Os templários, a gente fica num caminho lindo, que todo mundo gosta de pegar esse caminho, o caminho da Chapada.
Mas aí o pessoal fala, opa, Chapada não, mas tá bem distante da Chapada. Colado no DF. Bem colado no DF. A gente tá na divisa entre o DF e o Goiás, naquela região ali entre Planaltina de Goiás e Planaltina DF. Mas é o caminho que vai para São Gabriel, Cachoeira Indaiá, fica bem ali perto do Poço Advance, ao lado. Ó, maravilha. A Dona Coruja vai lançar agora a pergunta, o olho do furacão. O que é que a Dona Coruja tá aprontando, né? Dona Coruja, solta para nós aí a pergunta para o Rodrigo Félix. Olha chegando lá, olha o olho do furacão. Rodrigo Félix, você tem uma filha, qual a idade dela hoje? Vai fazer 18 anos sexta-feira. Olha só! Dia 12. Isso. E a pergunta que fica para nós é o seguinte, se não fosse ayahuasca, será que o Rodrigo estaria aqui hoje no programa? Certeza que não estaria. Pois é, né? E isso mexe com a gente, né? Sim. Porque vem a valorização da vida, né? E você tem uma filha que precisa da referência do pai, né? Quantas pessoas se perderam no processo, né? Com tantas coisas da vida, as drogas, né? As relações de codependência com os companheiros e companheiras, que um tira a vida do outro, os feminicídios, estatística que é a coisa mais horrível no Brasil, tantas mulheres estão morrendo e tudo. De repente veio uma ferramenta poderosa, sim, né? E te levanta, né? E aí, como é que fica o Rodrigo hoje? O que é que o Rodrigo pode deixar de legado se o Rodrigo, por acaso, né? Como se diz no ditado popular, vai ter alta celestial amanhã, né? O que é que o Rodrigo deixa hoje para sua filha? Ou só tem uma filha ou tem mais de uma filha? Tenho 2 filhas e um irmão filho. Então, o que você deixa hoje com a experiência da ayahuasca se o Rodrigo partisse amanhã para o além? Deixo um exemplo de 10 anos de muita luta, exemplo de libertação, de mudança, que, como eu disse, a palavra compensa, o exemplo arrasta, aonde eu tenho filhas que dizem, pai, você era um pai antes e hoje você é outro pai. Outro pai. A ayahuasca trouxe para a família, resgatou a família. Para o meio familiar, o respeito, o convívio com a família, e foi um resgate de vida. Sim, sim. E que a gente dá valor, Sim, sim. no que é o dom da vida, é algo muito importante. A gente, os seres humanos no dia a dia acordam, levantam, entram nesse mecanismo de trabalho, comer, dormir, balada, e fica nessa vida automática. Certo. A ayahuasca traz esse despertar a uma nova realidade. Uma tomada de consciência, né? Sim. Bom, no canal está o seu contato para as pessoas conhecerem o Santuário Templários da Luz, né? Mas a Dona Coruja tem mais um recadinho. Ela acabou de piar para a gente fechar com chave de ouro. Quando perguntaram, cadê o Rodrigo? Ah, tá com o tal do professor. Ah, tá ótimo, tá com Deus. Sim. Isso era a segurança da mãe Julice, que foi sua mãe. Sim. Que deixou um legado, né? O orgulho de ter um filho hoje, um dirigente, exemplo de pai e tudo. Mãe Julice se foi. Sim. Né? E o orgulho. O legado dela no Santuário Templários da Luz está lá marcado, Jardim da Mãe Julice. Todas aquelas folhas, flores, tudo de o lado cigano dela, da alegria, que a Dona Coruja falou que ela era muito alegre, a Mãe Julice. De cor, de enfeite. Mãe Julice é a mãe do Rodrigo, viu, gente? Mãe Julice que fez passagem em plano espiritual há 2 anos e uns 2 meses, praticamente, e deixou um legado muito bonito de uma missão linda que é os Templários, aonde que as pessoas que hoje frequentam o grupo, mesmo sem ter conhecido, ter a oportunidade, sente a energia. Sim. Então, tanto que é importante uma pessoa passar nessa terra e deixar um legado, deixar uma marca de coisas boas. Ela consegue, hoje, sem estar presente, estar presente. O artista plástico Pablo Picasso, ele fala algo bem significativo. Se morro, não morrerei totalmente por causa da arte. Então, Mãe Julice deixou lá o jardim, chegou lá, você sente a presença da Mãe Julice, não é isso? Mãe Julice presente. Ah, beleza. Rodrigo, aqui tá um mimo do programa, tá? Com muito carinho essa caixinha. Obrigado. Se puderes abrir para ver o que tem de importante aí nessa caixinha. O que vai acontecer aqui, gente? Uai, quem sabe um copo com ayahuasca, né? Pra gente comungar aqui agora. Ixi, o copo tá cheio, viu? Tá cheio, viu? Cheio de doces e guloseimas. De doce. Dizem que a ayahuasca desce amargo, depois fica doce? Sim. Pronto, tá aí, ué. E, gente, não é dessa quantidade, viu? O copinho é pequeno. Fala isso pro Gabriel, o Gabriel tá preocupado, né? Você toma muito, né? Rodrigo, gratidão pela sua presença, tá? Essa pessoa que você é, esse jovem cheio de vitalidade, e aquela velha história, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Que você possa
levar muitos jovens que estão ainda perdidos no mundo das drogas, em todo tipo de codependência, depressões e tudo, que a ayahuasca possa trazer essa renovação, mediante o trabalho tão bonito do Santuário Templários da Luz e toda a equipe que trabalha contigo. Bom, vamos brindar para fechar com salve de ouro e vamos que vamos! Gratidão! Oh, yeah! Vamos que vamos!